A individuação é um processo de diferenciação que tem por meta o desenvolvimento da personalidade individual. Assim como o indivíduo não é um ser isolado, mas supõe uma relação coletiva com sua existência, do mesmo modo, o processo de individuação não leva ao isolamento, mas a um relacionamento coletivo mais intenso e geral. Individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que, por individualidade, entendermos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Podemos, pois, traduzir individuação como tornar-se si mesmo ou o realizar-se do si mesmo. Individualismo significa acentuar e dar ênfase deliberada às supostas peculiaridades, em oposição a considerações e obrigações coletivas. A individuação, no entanto, significa precisamente a realização melhor e mais completa das qualidades coletivas do ser humano. É a consideração adequada e não o esquecimento das peculiaridades individuais, o fator determinante de um melhor rendimento social. Cada rosto humano tem um nariz, 2 olhos, etc., mas tais fatores universais são variáveis, e é esta variabilidade que possibilita as peculiaridades individuais. A individuação, portanto, só pode significar um processo de desenvolvimento psicológico que faculte a realização das qualidades individuais dadas. Em outras palavras, é um processo mediante o qual um homem se torna o ser único que de fato é. Para descobrirmos o que é autenticamente individual em nós mesmos, torna-se necessária uma profunda reflexão. A primeira coisa a ser constatada é quão difícil se mostra a descoberta da própria individualidade. Atingir a personalidade não é tarefa insignificante, mas o melhor desenvolvimento possível da totalidade de um indivíduo determinado. Não é possível calcular o número de condições que devem ser satisfeitas para se conseguir isso. Requer-se, para tanto, a vida inteira de uma pessoa, em todos os seus aspectos biológicos, sociais e psíquicos. Personalidade é a realização máxima da índole inata e específica de um ser vivo em particular. Personalidade é a obra a que se chega pela máxima coragem de viver, pela afirmação absoluta do ser individual e pela adaptação, a mais perfeita possível, a tudo que existe de universal, e tudo isto aliado à máxima liberdade de decisão própria. Trata-se, sem dúvida, da maior tarefa que nosso tempo propôs a si mesmo no campo do espírito. A personalidade se desenvolve no decorrer da vida, a partir de germes cuja interpretação é difícil ou até impossível. Somente pela nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade. Somos como o sol que alimenta a terra e produz tudo o que há de belo, de estranho e de mal. Somos também como as mães que carregam no seio a felicidade desconhecida e o sofrimento. De início não sabemos o que está contido em nós, que feitos sublimes ou que crimes, que espécie de bem ou mal. Somente o outono revela o que a primavera produziu, e somente a tarde manifesta o que a manhã iniciou. A personalidade, no sentido da realização total de nosso ser,
é uma ideia inatingível. O fato de não ser atingível não é uma razão a se opor a um ideal, pois os ideais são apenas os indicadores do caminho e não as metas visadas. Seguindo o caminho da evolução natural com persistência e coerência, é que chegamos à experiência do si mesmo e do simples ser como se é. Não pertença a outrem quem pode pertencer-se a si próprio, mas o caminho que leva até aí é penoso e nem todos podem trilhá-lo. É longuíssima a via, dizem os alquimistas. Em todo caso, nós nos encontramos apenas no início de uma evolução, cujas origens se radicam na alta antiguidade. O processo de individuação natural produz uma consciência do que seja a comunidade humana, porque traz justamente à consciência o inconsciente, que é o que une todos os homens e é comum a todos os homens. A individuação é o tornar-se um consigo mesmo e ao mesmo tempo com a humanidade toda, em que também nos incluímos. Estando assim assegurada a existência individual de cada um, logicamente também se garante que o conjunto organizado dos indivíduos no Estado, ainda que este se revista de uma autoridade maior, não mais constitua uma massa anônima, mas uma comunidade consciente. Contudo, há uma condição prévia indispensável para se chegar a isso. É a opção consciente e livre e a decisão individual. Uma verdadeira comunidade não pode existir sem esta liberdade e independência de cada um. E vamos e venhamos. Sem uma tal comunidade, o próprio indivíduo que se fundamenta em si mesmo e é independente não pode progredir por muito tempo. Além disso, a personalidade independente é a que melhor serve o bem comum. Outra questão é saber se o homem contemporâneo já possui a necessária maturidade para essa escolha. Ao meu ver, a tarefa mais nobre da psicoterapia no presente momento é continuar firmemente a serviço do desenvolvimento do indivíduo. Procedendo dessa forma, o nosso esforço estará acompanhando a tendência da natureza, isto é, estaremos fazendo com que desabroche em cada indivíduo a vida na maior plenitude possível, pois o sentido da vida só se cumpre no indivíduo. Precisamos saber que o processo de individuação, isto é, a urgência de se tornar o que se é de uma força invencível. Podemos sempre contar com isso e podemos ter certeza que o inconsciente, caso nós não estejamos interessados em nosso próprio destino, o inconsciente está. O sentido e a meta do processo são a realização da personalidade originária, presente no germe embrionário, em todos os seus aspectos. É o estabelecimento e o desabrochar da totalidade originária potencial. Chamei a esse processo de processo de individuação. Todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para a pessoa, quanto ao corpo e quanto à psique. Mas no ser humano, embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, isso adquire um caráter peculiar. O ser humano é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo, precisamente no confronto do inconsciente com o consciente, no conflito como na colaboração entre ambos.
é que os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese, na realização de um indivíduo específico e inteiro. A nossa geração, em essência, só se forma humanamente, de pessoa para pessoa, frente a frente, de coração para coração. Portanto, em essência, ela se forma apenas em grupos pequenos, fechados, que pouco a pouco vão se abrindo, cheios de graça e amor, de segurança e fidelidade. A formação para a humanidade, a formação humana e todos os seus recursos são, em sua origem e essência, eternamente uma questão individual, uma questão daquelas instituições que se ajustam o mais estrita e intimamente ao indivíduo, ao seu coração e espírito. Jamais, em tempo algum, esta formação foi uma questão de multidões, jamais uma questão de civilização. Cada qual tem sua forma de vida dentro de si, sua forma irracional, que não pode ser suplantada por outra qualquer. Estes foram os livros que serviram de base para este vídeo. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.